estarmos juntos, viu? Estou muito feliz pelo convite. Aleluia. Prazer grande, viu? Rômulo, esse bonitão do seu lado aí. Tudo bem com vocês? Aleluia, meu pastor. Que honra ter o senhor. Obrigado pela disponibilidade, por nos abençoar, estando com a gente hoje. Nós estamos, pastor, num mês que Deus nos deu um tema para esse mês de julho. É o mês do derramar do Espírito nas famílias. E a gente tem a cada domingo um tema, e nesse último domingo foi unção para reinar. E aí, pastor, Deus falou forte aqui, precisa de unção, é capacidade, na verdade, um poder derramado dos céus, e aí sem o poder dele, tudo é diferente, né? Ele muda tudo com poder. Agora precisa de autoridade, ele falou, ele é o rei dos reis, nos deu autoridade para ir em nome dele, para fazer em nome dele, para representá-lo. Então, unção, autoridade, agora precisa de ação. A gente aprendeu isso domingo aqui, ações para prosperar. Agora, pastor, tenha toda a liberdade para ministrar a palavra que Deus colocou no coração do senhor. Nós queremos receber nessa noite. Seja bem-vindo. Amém. Mais uma vez, é uma alegria estarmos juntos. Está me ouvindo bem aí? Uma alegria estarmos juntos com a IPV de Formosa, uma igreja que está no nosso coração. Estivemos aí, acho que foi o ano passado, né? O ano passado juntos. Outubro do ano passado. Outubro do ano passado. Uma grande bênção, sempre uma alegria estarmos juntos. Esse tema, pastores, é um tema muito pertinente, né? É um tema muito debatido até. Aliás, eu vou ligar meu microfone aqui. Eu não vou ouvir vocês, tá? Pode ser assim? Pode, pastor, tenha liberdade. Nós não vamos interagir, nós só vamos assistir, receber, tenha liberdade. Eu acho que melhorou agora, né, o som? Então, é um tema que eu penso que poderia ser muito mais debatido, é um tema muito pertinente. Muitas pessoas têm, assim, um pouco de arredio de falar, né, de recurso, de riqueza, de dinheiro, mas a Bíblia, ela fala isso de capa a capa, né? São 1.565 versículos que tratam sobre finanças na Bíblia, né? Das 40 parábolas de Jesus, 13 ele fala de finanças. Poxa, então é um assunto pertinente, né? O Sermão da Montanha lá, eu anotei alguma coisa aqui, ele fala muitas vezes sobre finanças, então realmente é um assunto muito pertinente. Dos 107 versículos do Sermão do Monte, 28 se referem a dinheiro, a finanças. É um assunto muito importante. Eu quero ler com você, o tema é atraindo o favor do rei, nessa campanha aí, o derramado do Espírito nas famílias. Eu quero primeiro falar sobre essa questão do reino. Domingo falamos um pouquinho, citamos esses textos lá. Qual a mensagem? Qual a mensagem do reino? Qual foi a mensagem? Mateus capítulo 3, versículo 2. João Batista está preparando o caminho para Jesus e a mensagem que ele prega é esta: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Ou arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mensagem dele era essa. Primeira coisa, arrepender. Por que o arrependimento? Porque o reino dos céus está próximo. Está próximo de onde? Está próximo da terra. Ele estava aqui no deserto. Aí Jesus é batizado, agora Jesus começa a pregar, no capítulo 4 de Mateus, mesmo versículo 17. Qual foi a mensagem que Jesus pregou? Está dizendo assim o versículo 17 do capítulo 4. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mensagem é a mesma, arrependimento, e agora ele dizendo, o reino dos céus está próximo, próximo da terra. O reino precisa ser desejado, o reino precisa ser buscado, alcançado, trazido à terra. O reino precisa disso. E a gente vai falar algumas coisas aqui. Eu quero conversar com você, então, sobre isso. A mensagem, então, é essa. A mensagem de Jesus para nós é essa: o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Agora, quem somos nós no reino? Quem sou eu e você no reino? Apocalipse capítulo 17,
versículo 4. Se você é bom de Bíblia, corre para lá. Apocalipse 17, 4 está dizendo o seguinte: olha, Jesus, ele é o quê? Quem é esse Jesus? 17:14 diz assim: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Está dizendo um fim, nesta época, um fim próximo, que vão guerrear contra o Cordeiro, Cordeiro com C maiúsculo, Jesus Cristo, e ele vai vencer essa guerra, porque ele é Senhor, com S maiúsculo, dos senhores, com S minúsculo, Rei dos reis, Rei com R maiúsculo, reis com R minúsculo. Ele é o nosso Rei, Rei de reis, Senhor de senhores. Isso chama a nossa atenção, nós fomos chamados para reinar. E aí a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, está dizendo quem somos nós. Eu quero ler a partir do versículo 4, diz assim, versículo 4 do capítulo 2 de 1 Pedro: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só que interessante. Vocês são nação eleita, povo adquirido, sacerdócio real. Não é sacerdócio verdadeiro, é sacerdócio de realeza. Duas unções aí, duas unções. Sacerdócio real. Hoje é as duas unções. Somos ungidos para essas duas coisas, para ser sacerdote e para ser rei. A Bíblia chama aquele que gera os seus próprios recursos para a sua sobrevivência e recurso para outros, a Bíblia o chama de reis. Essas pessoas são chamadas de reis na Bíblia. Amém ou não amém? Vocês são sacerdócio real. Para quê? E aqui está o papel da igreja. O papel da igreja está aqui nesse versículo. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Nós fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz, constituído como nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, para anunciar esse evangelho. Então eu preciso agora vestir essas verdades. Eu sou sacerdócio real, eu sou sacerdócio de realeza, eu preciso reinar. O reino dos céus é aqui na terra. É isso mesmo. Vou falar de novo. O reino dos céus é trazido à terra. Nós somos implantadores desse reino. E aí eu preciso me dedicar a aprender mais sobre esta realeza, esse chamado, que é um chamado de Deus, essa unção dourada aí, esse azeite dourado que Zacarias fala no seu livro. Agora, o tema atraindo o favor do rei, a gente reporta a Esther, né? A Esther lá diante o rei da Pérsia. Eu não quero entrar na história, o nosso tempo também é pouco, mas olha só, no capítulo 5 de Esther, capítulo 8, capítulo 9, você lê lá, fala sobre
essa negociação entre Ester e o rei da Pérsia. Ester era uma jovem judia, algumas curiosidades que você, de repente, já saiba, mas eu quero falar com você. Uma jovem judia, órfã, criada pelo seu primo Mardoqueu. Olha só que histórico ruim. De repente alguém lê o histórico dela, um histórico ruim. Órfã, judia, criada pelo primo, mas ela se casou com o rei da Pérsia, se torna rainha. Olha só, e ela salva o povo, o seu povo, de um extermínio. Marcou a história. A história do servo de Deus é uma história de crescimento. A gente nasce para crescer. E eu quero desafiar você a isso. A vida é de crescimento em todas as áreas. Cresça espiritualmente, cresça emocionalmente, cresça na área da família, cresça financeiramente, cresça ministerialmente, cresça em todas as áreas. Nós nascemos para crescer, amém? E a gente fala pouco realmente sobre esse crescimento aí material, com coisa que é até, algumas pessoas acham até errado. Deixa eu te dizer uma coisa. Crescimento material é um negócio de Deus. O diabo não tem nada. Ele é posseiro. O dinheiro é santo. O dinheiro é de Deus. As riquezas são de Deus. Ageu capítulo 2, o próprio Deus está dizendo, e Ageu escreveu, o profeta: meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, versículo 8, está lá. Olha só, querido, o reino dos céus, então, ele precisa ser implantado. Amém ou não amém? Precisa ser implantado na terra através de mim. Se você puder, aí onde você está, repita essa frase: o reino dos céus precisa ser implantado através de mim, não de nós. De nós parece que é outro lá, né? Mas é de mim, é comigo a responsabilidade. É isso mesmo. Olha só, se eu sou, eu preciso ser de fato. Se eu sou participante desse reino, eu preciso mergulhar. Se eu sou realmente, se eu faço parte desse reino, eu preciso entrar de cabeça. Eu preciso atuar em todas as áreas. Nós estamos na terra e é aqui que a gente precisa liderar. E para o reino crescer, o que eu preciso? O que eu preciso? Eu preciso crescer. Crescer é a palavra de hoje para você. Eu preciso crescer na política. Você reclama da política? Faz a diferença lá. Se candidate aí, se de repente é o seu chamado, faz a diferença. A justiça está um caos. E aí, por quê? Porque não tem pessoas sérias lá. O espinheiro está governando, porque a oliveira não quer, a videira rejeitou, está muito ocupado. O povo de Deus está muito ocupado com as coisas espirituais, mas tudo é espiritual. A política é espiritual, a justiça é espiritual, o empresariado é espiritual, tudo, a nossa vida é espiritual. Então eu preciso entender isso e colocar em prática. Para o reino dos céus vir, eu preciso assumir a autoridade. Eu preciso assumir esse reino. Eu estou dizendo para você, o Brasil tem sofrido tanto aí. E se o STF lá tivesse servos de Deus, o Brasil estaria nesse momento tão difícil. Se a rede televisiva fossem instrumentos de Deus, os diretores lá fossem servos de Deus, nós estaríamos nessa vida, nós estaríamos mais ou menos, nós estaremos uma condição financeira melhor ou pior, de saúde melhor ou pior, de justiça melhor ou pior. Claro que é melhor. Aonde o reino chega, acontece muitos milagres. O próprio texto aqui eu li para você, de 1 Pedro, diz o seguinte: ele vos chamou das trevas para a luz. Então eu preciso brilhar. Jesus falou o seguinte: eu sou a luz do mundo. Depois ele fala: vós sois a luz do mundo. A gente precisa brilhar, então. A gente precisa assumir essa responsabilidade.
o material, então, tem a sua importância. Né? Eu quero realmente basear com você nisso. Vamos para Deuteronômio? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. É um texto bem conhecido. Eu gosto muito desse texto. Esse texto fala realmente sobre essa questão financeira. Deuteronômio 8, versículo... A partir do versículo 10, Deus está falando com o povo aqui, dizendo o seguinte: olha, eu vos tirei do Egito, tirei da escravidão, tirei de um lugar de opressão. Vocês estavam oprimidos, vocês estavam escravizados. Eu vos tirei de lá para uma terra que mana leite e mel, para uma terra de prosperidade. Deus não fala assim: eu vou tirar vocês daí para um lugar que vocês serão mais santos, que vocês vão orar mais, vão louvar mais. Louvar, eles louvavam lá no deserto, devia louvar até mais que Canaã, porque quando a gente está no deserto, a gente louva mais. Devia orar mais, pedir mais a Deus. Mas Deus fala o seguinte: eu vou tirar vocês para uma terra que mana leite e mel. E olha só o que Deus fala para eles aqui. A partir do versículo 12. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, tudo material, de terem construído boas casas e nelas morado, material, de aumentarem os seus rebanhos, material, a sua prata, o seu ouro, material, e todos os seus bens, material. Versículo 14, o seu coração fique orgulhoso. O perigo está aí, o orgulho. E vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Vocês vão crescer financeiramente, vocês foram chamados para crescer, mas não fiquem orgulhosos. Não se esqueçam de onde vocês saíram. Vocês saíram de uma terra de escravidão. Olha só. 15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. Uma terra seca, só areia, cheio de perigos, mas ele o sustentou. Deu água e deu maná, o alimento. Está no 16 aí. E o sustentou no deserto com maná. Deus não deixou faltar nada, sustentou vocês. Agora, Deus não quer isso para a gente. Deus não quer o deserto para a gente. Tem sustento no deserto, tem água, tem proteção, tem cobertura, tem a nuvem, tem a coluna de fogo que aquece, tem proteção, as vestes não se rasgam, os sapatos não se gastam, mas não é o lugar do servo de Deus. O lugar do servo de Deus, o destino da igreja do Senhor Jesus Cristo é Canaã terrena. E daqui a pouco tempo, quando ele vier nos buscar, uma Canaã celestial. Amém ou não amém? Ele o sustentou. Olha só o versículo 17. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade. Olha quem dá a capacidade de enriquecer, Deus. Capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Capacidade aqui é força. Força para adquirir, poder para crescer, é isso que ele dá. Ele que dá, então vem dele. Tudo que ele dá vem dele. É uma unção específica. E eu preciso me preocupar muito com isso. E ele fala o seguinte, olha, é ele quem dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança.
Ele tem uma aliança conosco. A aliança de nos fazer prosperar, a aliança de nos fazer crescer. Então, se a gente não cresce, se a gente não é próspero, a culpa não é de Deus. O culpado não é Deus. De repente falta fidelidade, de repente falta capacidade de trabalho, falta força, falta alguma coisa e não é de Deus. É da nossa parte. Ele dá a capacidade. Agora, querido, confirmando a aliança que fez. Mas antes dessa aliança, eu vou falar um pouquinho dessa aliança, mas antes dessa aliança, eu quero falar o seguinte: ele dá a capacidade de produzir riqueza. Quando eu ouço essa palavra, irmãos queridos, produzir riqueza, eu lembro de Malaquias 3. A casa de Deus é casa do tesouro, fábrica de dinheiro. Trazei os vossos dízimos à casa do tesouro, aonde produz riqueza. Ah, esse Deus é lindo, a palavra dele é linda. A gente precisa vestir essas verdades. Você não fez pacto de pobreza, você não é mendigo, você é filho do Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Você nasceu para crescer. Então vamos crescer. Amém ou não amém? Agora, quem cresce? Quem cresce? Cresce quem cresce. Parece pejorativo, mas só cresce quem quer crescer. Essa aliança aqui está lá em Gálatas, capítulo 3. Vamos lá para Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Olha só. O crescimento é um desafio. Esther foi desafiada a crescer. Ou crescia ou morria. É isso mesmo. Se não crescesse, o povo era exterminado. Será que vai precisar, assim, da igreja passar, assim, muita privação para o povo querer crescer? Eu quero desafiar você a querer empreender, a querer crescer, a buscar o seu lugar onde Deus quer, Deus projetou para você. Amém? Gálatas capítulo 3, versículo 29, diz assim: e se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus! Aleluia! Aí você bate no peito e fala: eu sou de Cristo, eu sou descendência de Abraão, Abraão cresceu muito, eu vou crescer também, glória a Deus, aleluia! E aí passa um tempo e nada acontece. Você não cresce coisa nenhuma. Por que será? No capítulo 4, no próximo versículo, capítulo 4 de Gálatas, versículo 1, diz assim: digo, porém, toda vez que eu leio esse texto, eu fico um pouco arrebentado. Tem um porém. Olha, vocês sois de Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira, enviou Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por você, você foi perdoado, as cédulas que eram contrárias a você foram rasgadas, não tiveram efeito mais, agora você tem o Espírito Santo, tá o seu nome escrito no livro da vida. Digo, porém, tem um porém. Para essa herança aqui, você não fez por merecer herança, a gente não merece, a gente recebe por direito. Digo, porém, enquanto o herdeiro é criança, ou é menor de idade na sua tradução, ou é menino, enquanto ele for menino, em nada difere de um escravo. Ah, isso me arrebenta. Enquanto o servo de Deus não crescer, em nada difere de um escravo. Nada. Não tem diferença entre ele e o escravo, entre o filho e o escravo, em nada. Nada aqui no original é nada mesmo, nada. Em nada difere. Vai passar privação também como escravo, porque não quis crescer, não assumiu responsabilidade. Esther, diante lá do rei lá, poderia perder a vida. Se o rei não levantasse o cetro em direção a ela, ela poderia perder o pescoço, morria. Mas ela assumiu a responsabilidade e foi lá falar, foi lá crescer, foi lá livrar o povo, assumiu a sua responsabilidade.
Você que está me ouvindo, você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade com o reino dos céus. Você precisa implantar esse reino. E esse reino vai mais rápido se você crescer. O tanto que você crescer é o tanto que esse reino cresce. Porque você e eu, nós somos o reino de Deus. Então aprenda a viver melhor. Aprenda a falar melhor, aprenda a vestir melhor, aprenda a estudar mais, cresça em todas as áreas, resolva as suas emoções, resolva as suas fragilidades psicológicas, resolva, se fortaleça, resolve a vida, mas cresça. Se você não crescer, vai viver como escravo. Não sou eu que estou inventando, é a palavra de Deus. E aí o final do texto é o seguinte: vai viver como escravo, embora seja dono de tudo. E aí eu lembro do filho que ficou na casa do pai. O filho que ficou. O pródigo saiu, sabia que tinha um pai rico, pediu herança, foi embora. Gastou sem responsabilidade. Mas o que ficou lá dizendo o seguinte: o que ele diz para o pai quando o irmão dele volta para casa? Pai, o senhor nunca me deu nada. Eu trabalho para o senhor como escravo. Trabalhava como escravo. Será que é a sua história? Você que está me ouvindo, será que é a sua história? Será que você está na igreja, mas não usufrui das bênçãos de Deus? Será que você está no reino com tanta coisa, com tanta fartura, tantas bênçãos, e vive como escravo, trabalhando feito escravo? Pois é, você precisa crescer. Deus dá de acordo com a capacidade de crescimento. Deus é justo. Justiça é isso. Na parábola dos talentos, e talento lá é dinheiro. Dinheiro, não é dom não, é dinheiro. Jesus deu quantos? 1 para um, 2 para o outro e 5 para o terceiro, de acordo com a capacidade. Capacidade. Se eu quero mais, eu me capacito mais. Eu quero orar por você, mas eu quero desafiar você a resolver crescer, a decidir crescer. Agora, se não crescer, vai viver como escravo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu espero que... Eu estou sentindo uma unção poderosa neste lugar, de todo o coração. Eu quero que você pense aí onde você está, no seu lar, na sua casa, que você pare o que está fazendo. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. E eu creio na unção. Unção é poder sobrenatural de Deus para agir nessa terra. Tem uma unção de crescimento sobre a minha vida, tem uma unção de crescimento sobre você também. Precisa despertar, mas precisa de alguém orar. Eu quero estender as minhas mãos aqui no meu lar e abençoar você para crescer. A partir de hoje, você vai, não é acordar diferente, não. Você vai dormir diferente. Dormir com essa responsabilidade. Eu preciso mudar a minha história. Eu preciso crescer. Não põe uma tampa em você, não. Arranca essa tampa, eu vou arrancar pelo poder do nome de Jesus e você vai se responsabilizar. Pare de reclamar dos outros. Assuma a sua função. Aonde Deus quer você. Você está no lugar que Deus quer. Você está na função que Deus quer. Você está no ministério que Deus quer, o tanto que Ele quer. Você tem o tanto de recurso que Ele separou para você. Você ganha o tanto que Ele quer que você ganhe, deseja que você ganhe. Imagine se você tem um filho e você prepara tudo para ele, faz de tudo para ele. E ele fala assim: pai, isso não é para mim não. Eu não consigo não, pai. Eu não sou capaz não. Como é que ficaria o seu coração? Pois é, às vezes o coração de Deus está entristecido com a gente. Desafio você a melhorar. Desafio você a crescer. Para a glória de Deus. Se o orgulho te pegar, você está acabado.
qualquer um de nós. Mas não deixe que o medo do orgulho te pegar e impeça você de crescer. Queira crescer e dê glórias para Ele. Cresça e dê glórias para Ele. Cresça e dê glórias para Ele, porque Ele é o merecedor de toda a honra, de toda a glória. Amém ou não amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça comigo aí. Vamos falar com Deus. Pai, eu quero te adorar, Senhor, por este momento com os teus filhos. Quero te louvar, Senhor, por cada um que está online, está assistindo, aqueles que irão assistir mais tarde. Eu quero te adorar pela tua santa palavra, Pai, que tem nos exortado tanto esses dias para crescer. Eu quero te clamar, Senhor, uma unção poderosa sobre este teu filho, esta tua filha que acredita, que quer deixar de ser menino e quer crescer, quer deixar de ser menina e quer crescer, quer deixar, Senhor, de ser escrava e ser princesa, e ser rainha, e ser rei. Eu quero te clamar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu arranco toda a tampa, tudo que impede o crescimento, toda atrofia. Eu quero, Senhor, queimar toda a mentira do inferno que diz que não pode, não consegue, não tem direito. Eu quero queimar essas mentiras em nome do Senhor Jesus Cristo e desafiar os teus filhos, Pai, em teu nome, para ser tudo quanto o Senhor quer que eles sejam, fazer tudo quanto o Senhor quer que eles façam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos. Eu te abençoo com bênçãos ministeriais, espirituais e materiais, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém